Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula então a gente vai falar no finalzinho da última aula, né, mostrar para vocês como vai funcionar essa parte do relacionamento de endereço, né, com cidade, tá ok? Depois a gente volta para a parte do aluno para a gente ver como a gente vai usar, né, esse endereço aqui que ele é do tipo embeddable, ok? Aqui pessoal, na verdade, se vocês quiserem também já adiantar algumas coisas, isso tem vocês entraram também no meu canal no YouTube lá, eu tenho 7. Eu pretendo dar continuidade nesse curso um dia ainda, tá? Mas eu comecei um curso de Hibernate, tá ok? E tem 7 aulas lá. Em algumas das últimas aulas do curso, nas aulas 6, na aula 7, eu já mostro um pouco como trabalhar com essa parte de... Nossa, que aula longa, 30 minutos. Como trabalhar com essa parte dos relacionamentos, tá vendo? Na aula 6 a gente trabalha com on-to-one, na aula 7 trabalha com man-to-one e on-to-many, ok? Teria que dar continuidade, né, fazer essa parte do many to many. Mas quem quiser então também se aprofundar um pouco mais, ok? Esse curso é específico de Hibernate, então vocês podem dar uma olhada lá, tá ok? Mas vamos voltar ao nosso caso aqui. Então, como eu falei, o relacionamento de endereço para cidade vai ser um relacionamento many to one, tá ok? Então, uma cidade ela pode ser utilizada em vários endereços e cada endereço tem a sua única cidade, tá ok? Como que eu sei que é um many to one e não um one to many? É, geralmente é assim, que a gente, às vezes no começo é um pouquinho complicado identificar, depois, conforme vocês forem usando, vocês vão acostumando, ok? Geralmente quando é assim, quando é um atributo simples, quando por exemplo, aqui é uma cidade e não uma lista de cidades. Então sempre que for um atributo simples, o relacionamento tem que terminar em one, tá ok? Então por quê? Eu penso assim, uma cidade pode ter pode estar em muitos endereços e cada endereço tem uma cidade específica, tá ok? Então nesse caso aqui seria um relacionamento on to one ou many to one. No caso a gente não vai colocar aqui uma cidade pode estar em apenas um endereço, né? A gente pode ter vários endereços para a mesma cidade. Então, como que a gente vai usar isso aqui? A gente vai usar uma anotação arroba many to on. Ok? Então, o ideal é começar a digitar aí, né? Eu quiser digitar até M maiúsculo, T maiúsculo, O maiúsculo, ok? Ele vai dar a opção aqui many to on do javax.persistence. Então, isso aqui já seria o suficiente. Então, colocando essa anotação aqui, o arroba many to on, eu vou indicar então esse relacionamento. Nesse caso, isso aqui é obrigatório, tá ok? Se eu não colocar esse relacionamento aqui, o Hibernate vai gerar um erro para mim, tá ok? Ele precisa saber como eu tenho aqui dentro, como isso aqui se trata de uma entidade, tá ok? Não é, por exemplo, no caso de cidade, ela tem um estado que é um enum, tá ok? Então, sem problema, eu não preciso indicar relacionamento. Esse relacionamento vai ser sempre feito entre duas entidades ou no caso de uma classe embeddable aqui para uma entidade, tá ok? Então é obrigatório que eu tenha isso aqui. Como que vai funcionar isso aqui? Então, por padrão, dentro da minha classe, vamos supor que se endereço fosse uma entidade, tá ok? Então dentro da minha tabela endereço, eu criei uma coluna lá, cidade, underline, e aí a chave da cidade. Quem que é a chave da cidade? O ID. Então esse é o padrão que ele cria se eu não definir. Vai criar cidade, underline, ID. Ok? Se eu quiser, eu posso mudar esse comportamento. Desculpem, aqui embaixo eu posso usar um arroba join column. Tá ok? A gente olhar em vários lugares a gente usou o arroba column, né? Em alguns lugares a gente usou o arroba column. Por exemplo, a data de nascimento a gente usou um arroba column para redefinir o nome da coluna. Em curso a gente deve ter usado em algum lugar também, né? Vamos ver se tem. Não tem, a gente não usou? Não usou. Ah, tá. Mas sempre que a gente quiser definir um nome específico para uma coluna, a gente usa arroba column. E para uma coluna, o que é isso aqui? Uma coluna de relacionamento, né? Porque acontece, quando a gente trabalha com orientação a objeto, a gente tem uma referência de um determinado objeto dentro do outro, que acontece aqui. Eu tenho uma referência de cidade dentro da minha classe endereço. Como que funciona isso aqui no banco de dados? O banco de dados ele é entidade de relacionamento e para fazer esse tipo de referência, ele vai usar uma chave estrangeira. Então a minha tabela, eu estou falando de tabela de endereço como se existisse, na verdade tudo que pertenceria à tabela de endereço vai estar dentro da tabela de aluno. Mais para frente vai ter alguns casos mais específicos que eu vou poder explicar um pouco melhor.
ok? Mas então precisaria dentro da minha tabela de endereço eu ter uma chave estrangeira para a minha tabela cidade, tá? Então seria um ID cidade referenciando, né, um ID cidade como chave estrangeira dentro da minha tabela de endereço, tá ok? Então nesse caso a gente define uma join column, ok? Que eu posso vir aqui então definir um name para ela e definir o valor que eu quiser. Eu vou colocar ID cidade, por exemplo, tá ok? Mas lembrando que se eu não colocar nada, ele vai criar por padrão cidade underline ID, tá? Estou mostrando só como a gente pode fazer para melhorar aqui, ok? Então basicamente é isso. Então eu informei qual vai ser o tipo de relacionamento entre essas duas entidades, digamos assim, né? Apesar do endereço não ser uma entidade, ele vai estar embarcado em outra entidade, na verdade, né? Indiretamente ele é uma entidade. Então o relacionamento entre as duas vai ser dessa forma aqui, tá ok? Então o que vai acontecer dentro da tabela aluno, que é onde vão ficar alocados, né, as colunas de endereço, vai existir uma coluna ID cidade, que vai ser uma chave estrangeira para minha coluna ID da minha tabela cidade. Então ele vai criar lá uma coluna com a tabela cidade, uma das colunas vai ser o ID, que é a chave primária, né, dessa coluna, e na minha coluna de aluno, na minha tabela de aluno, vou ter uma coluna que vai ser a chave estrangeira para esse ID, tá ok? Beleza, a classe de endereço a princípio é isso. Muita coisa aberta. Deixa eu salvar e vou fechar tudo. Ctrl Shift W, Ctrl Shift R, vou entrar lá voltar para minha classe aluno. Ok? Então como que eu faço agora para usar esse endereço? Ah tá, duas coisas importantes. Vou voltar lá no endereço. Aqui pessoal, sempre vou deixar já quando for criar um endereço, eu vou criar por padrão também uma cidade. Mais pra frente eu vou explicar por que disso aqui, tá? Senão a gente vai ter alguns probleminhas. Mesma coisa o endereço, tá? Não tem nada a ver com embeddable isso aqui, mas já vou deixar também sempre que eu criar desculpe, um novo aluno, já vou criar um endereço padrão para ele, vazio, ok? Aqui pessoal, vamos lá no nosso get endereço, tá? Então aqui eu preciso informar que esse endereço ele eu sei que ele é embeddable, ok? Eu poderia... Como que faz isso mesmo? Tem outra maneira de informar. Eu não vou lembrar agora. Mas o mais comum é a gente vir aqui então colocar um arroba embedded, tá ok? Então aqui no endereço eu falo que ele é algo que pode ser embarcável, que ele pode ser utilizado em outras classes, e aqui eu estou dizendo que vou utilizar o endereço como algo embarcado na minha classe de aluno, ok? Então só isso já é o suficiente para essa parte de endereço funcionar, ok? Então com esse embed aqui que eu falei, como eu falei, então ele vai criar essas 3 novas colunas lá no meu aluno e mais desculpem, essas 3 novas colunas de cidade. Não, eu falei que nossa, eu viajei, cara. Teve uma hora que eu falei que queria 3 colunas aqui, vai nada. Ele vai criar na verdade essas 3 colunas aqui e mais uma coluna que vai ser o ID cidade. São 4 novas colunas na tabela aluno, tá ok? Então quem assistiu a última aula aí, ou a penúltima, não sei, foi a última. Ignora que lá que eu falei que ele ia criar 6 novas colunas, viajei, tá? Não tem nada a ver. A não ser que cidade também viesse aqui, né, e colocasse ela como embeddable, poderia sem problema, tá? Tem um embeddable dentro de outro embeddable, mas não vai ser o nosso caso aqui, tá? A cidade vai ser uma tabela separada mesmo. Então são 4 novas colunas dentro da minha tabela de aluno, tá ok? Beleza. Aqui pessoal, eu recomendo para vocês o seguinte, ó, vou entrar no MySQL. Já aconteceu, deu dando aula para algumas turmas aí, não sei se nas outras videoaulas que eu gravei já aconteceu isso, mas a gente já tem 2 alunos cadastrados lá, né? Até que eu não me preocupei muito de cadastrar novos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu banco aqui e eu vou deletar a tabela aluno, tá ok? Porque senão ele vai ficar com alguns alunos sem endereço lá, isso aí, nossa, depois vai encher muito saco isso aí. Você tem que ficar tratando isso para não dar no point exception e tem umas coisas meio chatas, tá ok? Então o ideal é que a gente comece mesmo zerado, agora salvando tanto aluno como endereço, tá ok?
Tá. Deixa eu ver qual vai ser o próximo passo. Beleza, eu vou fazer aqui, pessoal, só pra gente deixar bonitinho lá, ó. Eu vou vir aqui no pacote DAO, a gente tem esse Popula Curso. Eu vou criar uma nova classe aqui, tá? Já vou colar o código pronto aqui e depois eu vou subir lá no GitHub, tá ok? Essa classe junto. E quem precisar, quiser, eu mando por e-mail também. Então eu vou criar uma nova classe aqui, que eu vou chamar de Popula Cidade, ok? Popula Cidade, dentro do meu pacotinho DAO, ok? Deixa eu pegar aqui meu Popula Cidade. Pá, beleza. Tá. Beleza. Uma coisa que eu vou precisar aqui na cidade, ó. Eu vou criar dar um Ctrl 3. Vou colocar, digitar aqui Constructor, tá? Para que isso aqui, pessoal? Se a gente olhar a nossa popularidade, para facilitar um pouco, tá? Eu tenho um construtor aqui que espera que eu passe uma string, né, com o nome da cidade e um estado, que é o estado da cidade, tá ok? Aqui está uma regrinha, pessoal. Para trabalhar, para o Hibernate trabalhar, ele precisa que a minha entidade ela tenha um construtor default, tá? Então, se a gente olhar em aluno aqui, a gente não se preocupou com isso aí, porque a gente não tem um construtor, não definiu nenhum novo construtor para aluno, então, por padrão, ele usou o default. Como que eu vou precisar definir um construtor para minha cidade que receba uma string e o estado, ele vai deixar de ter aquele padrão, né, que o compilador gera. Então, a gente precisa obrigatoriamente ter. Então, vou deixar aqui um bonitinho aqui, vaziozinho, só para ter esse padrão. O Hibernate precisa para poder trabalhar. E agora eu vou dar um Ctrl 3, vou digitar Constructor, e vou pegar essa opção aqui, Generate Constructor Use Fields, e eu vou só desmarcar o ID. Então eu tenho um construtor com o nome e o estado. Ok, pode fechar. Aqui, pessoal, ele criou como private, tá? Vou mandar para public. Não sei se é porque eu gerei o construtor do enum antes, que veio private, então tomem cuidado para mudar para public aqui, o construtor de cidade, ok? E agora meu popula cidade vai parar de dar erro, tá? Basicamente o que meu popula cidade faz, pessoal? Eu obtenho o Entity Manager, inicio a transação e começo a criar algumas cidades aqui. Então eu crio 5 cidades para São Paulo, 5 para Rio de Janeiro, 5 para Minas, 5 para Paraná, 5 para Santa Catarina. E depois chamo um método persiste aqui para cada uma delas e no final eu comito e fecho a transação. Então basicamente é isso aqui. Okay? Então nesse caso aqui, botão direito, Run as Java Application. Ver se vai estar tudo ok. Beleza, já inseri na cidade, então se eu vier aqui no meu banco e mandar atualizar, tá ok? Então, videoaulas. Tá. Como eu rodei lá, o Hibernate já criou o aluno também. Mas vamos ver o primeiro cidade aqui. Eu vou mandar listar, então ele trouxe para mim aqui o ID, né? O nome e o estado, salvando o estado como a string do enum e não a sequência lá, ok? E vamos ver o que ele criou de aluno aqui, ok? Interessante, hein? Vou mandar listar aqui, talvez, ou por aqui mesmo. Deixa eu dar uma centralizada aqui, fica mais fácil vocês verem. Apesar de estar bem pequeno, vocês devem reparar de vocês também. Então acontece. Ele criou ID, ativo, CPF, nascimento, e-mail. E aqui começou, ó, CEP. De onde que vem o CEP? Lá do meu endereço. Logradouro vem do endereço. O número vem do endereço. E o que mais ele criou aqui? Ele criou um ID cidade. Tá ok? Então, se a gente olhar aqui, ele não criou uma tabela endereço. Tá? O que ele fez? Ele pegou e embarcou essas colunas, né, de endereço aqui dentro da minha tabela aluno, tá ok? Então não. E quando a gente recuperar do banco, a gente vai ter a nossa classe. Isso que é legal também. Ele vai pegar cada um dos endereços, vai popular certinho, vai popular bonitinho, tá? É minha instância de endereço aqui dentro de aluno, tá ok? A gente vai ver isso aí funcionando daqui a pouco. Beleza, cidades cadastradas lá, 14 minutos de aula. A gente pode dar uma continuidade aí, né? Qual que seria o próximo passo agora? Ctrl Shift R, eu vou lá no aluno,
formulário. Opa, aluno formulário, tá? Só colocar para rodar, só para a gente lembrar como que tá isso aqui. F5. Ok, não vai ter nada registrado agora. Se eu clicar em novo aluno, então a gente a princípio tem essa parte de apenas com os dados do aluno, né? A gente vai ter essa parte de endereço agora, tá ok? Eu vou fazer de um jeito aqui, mais pra frente eu vou mostrar um outro jeito, trabalhar com o Wizard, um negócio bem legal também. Mas a ideia minha vai ser o seguinte, vou ter um panel mais externo e dentro dele eu vou ter dois painel internos para a parte de cadastro de alunos mesmo e para a parte dos dados de endereço, ok? Então vamos lá, vou manter esse panel maior aqui, que vai ser rendered quando o aluno for null, ok? E essa parte aqui do cadastro de aluno, até aqui, o meu panel grid, tá? Eu vou envolvê-lo dentro de um outro panel, ok? Não vou precisar nada de render para ele, só vou colocar um header aqui, que vai ser dados do aluno, ok? Então dados do aluno, vou pegar esse panel, vou pegar toda essa parte do panel grid, vou dar uma indentada nele, ok? Vou fechar meu panel aqui, tá? Então inicialmente, deixa eu mostrar para vocês, F5, novo aluno, vai ficar dessa forma aqui, um panel mais externo e esse panel aqui. Agora, depois disso, antes do botão e tudo mais, vou criar um outro panel, tá? E o header dele vai ser dados do endereço. Salvar aqui, atualizar, novo aluno. Beleza, então vão ficar dois panels separados. Depois desse panel aqui, tá, esse aqui. Vou colocar uns dois BR só para os botões ficarem separados. Dois é muito, deixa um só. Novo aluno. Não pegou alteração. Tá, tudo bem. Coisa que a pouco eu coloco os dois dentro de um panel group, dou um margin top, alguma coisa. Não vou me preocupar com isso agora. Beleza, dados de endereço. A gente pode começar não, né? Acho que 18 minutos tá bom. Tentar não passar as aulas de 20 minutos. Próxima aula então eu volto fazendo essa parte aí do cadastro de endereço, tá ok? Então é criar os labels, criar os campos. E vai ter uma coisa legal que vai ser esse combo de cidades. Então aqui a gente vai ver uma coisinha, um selection menu um pouquinho diferente do que a gente já usou lá no nosso curso formulário. Tá? A gente olhar que a gente já usou esse selection menu, né, que é aquele combo box. Ok, tá rodando aqui, ó, cursos. Se mandar editar, cadastrar novo, a gente tem esse combo box aqui. Mas isso aqui era um menu, então ele é bem mais simples de trabalhar, tá ok? Agora a gente vai ter um menu, um combo box de cidades, que é uma entidade, e tem algumas coisinhas a mais para a gente se preocupar, tá ok? Então na próxima aula a gente vai fazer essa parte do cadastro de endereço, vai ser bem interessante. Ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima.